Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Eu sou o próprio Apollo, estamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos dar sequência, como prometido, ao nosso papo do vídeo anterior sobre os problemas decorrentes do desequilíbrio pélvico nos membros superiores e inferiores. O vídeo de hoje é sobre os membros inferiores. Se você não faz ideia do que nós estamos falando, você pode acessar o link aqui da primeira parte desse tema, e nós conversamos um pouco mais sobre isso. Falamos lá, resumidamente, que o desequilíbrio pélvico traz problemas na nossa curvatura lombar, o que causa problemas estéticos e problemas de saúde, uma vez que essa curvatura pode propiciar, então, o surgimento de hérnias ou até mesmo o esmagamento da nossa estrutura nervosa, certo? Da coluna vertebral, que aí causa dores nas nossas costas e daí por diante. Então, dando sequência aqui, vamos agora falar dos problemas que esse desequilíbrio de forças e desequilíbrio pélvico traz para os nossos membros inferiores, logo após a vinheta. Não tem vinheta nenhuma, na verdade, é só uma porcaria de uma tela preta e uma música de fundo, mas enfim. O problema maior que a gente vai conversar aqui é sobre... Porra, mas tem que passar um carro tocando pagode agora, velho? Muito obrigado aí, ô... seu filho da... Bom, então enquanto o problema da parte superior principalmente se dá aí na nossa lombar, na nossa coluna vertebral, o problema da parte inferior se dá principalmente no nosso joelho, que talvez seja a articulação nossa que mais suscetível a problemas. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha alguma espécie de problema no joelho. É uma articulação que a gente prejudica, infelizmente, muito facilmente. E esse desequilíbrio pélvico pode ocasionar para nós um problema chamado condromalácia patelar. O nome é realmente maravilhoso, eu concordo com vocês, mas pior do que o nome é a própria lesão em si, certo? Para a gente entender a lesão, a gente tem que entender um pouco como funciona o nosso joelho. Eu espero colocar uma imagem aqui ilustrativa para vocês. Vamos dar um tempo para vocês verem a imagem, certo? E agora eu vou partir para ignorância, vou fazer uma coisa bem porca aqui, para ilustrar para vocês. Imagine que vocês estão vendo um corpo humano de lateral, né, lateralmente. E aí vocês imaginem que esse aqui é o fêmur, que está lá em cima ligado à nossa pelve. E aqui na parte de baixo nós temos a nossa tíbia, que é o nosso, que a gente chama do osso da canela, certo? Entre esses dois, na parte anterior, na parte da frente aqui, nós temos uma pequena estrutura chamada patela, que antigamente era chamada de rótula. Se você ouvir esse nome, os dois querem dizer a mesma coisa. Então, esse aqui é o nosso fêmur, essa aqui é a nossa tíbia, e vamos supor que esse meu dedo aqui, eu não estou mandando ninguém, é ilustrativo isso aqui, tá? Então, vamos imaginar que isso aqui seja a nossa patela, só para dar um exemplo para vocês. A gente tem aqui os dois ossos conectados na articulação do joelho, e essa patela aqui que é uma espécie de um trilho, que dá estabilidade e protege a nossa articulação quando nós estamos fazendo um movimento de flexão do joelho, certo? Quando nós dobramos o joelho, então. Cada vez que nós dobramos o joelho, o nosso osso corre aqui dentro desse trilho, certo? E numa situação normal não há problema nenhum nisso, porque a parte interna aqui dessa patela é cartilaginosa, a parte da extremidade do osso também é cartilaginosa, e ele foi feito exatamente para isso. A gente pode dobrar o joelho aí quantas vezes a gente quiser, que não vai ter problema nenhum. Cartilagem com cartilagem foi feito para isso mesmo, para a gente ter esse movimento. Então, a partir do momento que nós temos esse desequilíbrio pélvico, ocorre que a posição relativa dessa estrutura toda aqui, do fêmur em relação patela e tíbia, acaba também se alterando. E através dessa alteração, nós temos então uma espécie de um desencaixe desse trilho natural, que seria onde ele corre para fazer o movimento da própria articulação. Então, o que era antes para estar ali, ter um atrito de cartilagem com cartilagem, sai dessa área naturalmente projetada para suportar esse atrito, e nós passamos então a ter um desgaste dos ossos, certo? Porque em vez de cartilagem, agora você está raspando osso com osso ali, fica uma coisa dolorida, isso causa dores, isso causa estalos, isso pode causar limitações da mobilidade propriamente, da articulação. E aí você tem um desgaste excessivo de toda essa estrutura óssea. E é um problema muito sério, que dependendo da atividade que você exerça, por exemplo, se você for um jogador de futebol, tiver um problema sério na patela, você está lascado, por exemplo. Mesmo nós aí que treinamos, que somos fisiculturistas amadores, problemas na patela podem trazer problemas para que nós pratiquemos determinados exercícios. E essa condromalácia patelar, ela embora possa ocorrer tanto em homens quanto em mulheres, ela é muito mais frequente em mulheres, principalmente em mulheres que correm, certo? Isso chega numa proporção, se eu não estiver enganado, de 7:1. Quer dizer, para cada um homem que tem esse problema, 7 mulheres têm esse mesmo problema. E essa maior incidência de problema com mulheres se dá por alguns fatores tanto biológicos quanto de costumes. Então a mulher, por exemplo, ela tem uma maior tendência,
estatisticamente, a ter os joelhos virados para dentro, aquele chamado joelho valgo. Isso também causa esse descarrilhamento aí interno dessa estrutura desse trilho natural, que também pode prejudicar. Outra questão é que os ossos das mulheres, principalmente quando elas chegam na terceira idade, eles acabam geralmente sendo mais vulneráveis, por conta de uma questão aí hormonal. E esse problema de condromalácia patelar, ele não ocorre só desta maneira, né? Só por conta do desequilíbrio pélvico. Outras variáveis também podem criar esse mesmo problema. Por exemplo, joelho valgo, por exemplo, outras anomalias anatômicas nos joelhos, como quando a pessoa tem o joelho virado para fora ou para dentro. Lesões por execuções erradas de exercícios podem ocasionar isso também. Excesso aí de sobrepeso também pode causar isso. E, em especial, o que eu queria dizer aqui, que eu acho interessante, é um hábito das mulheres que é puramente social, não há necessidade prática delas fazerem isso, mas que é o uso de salto alto. Promove, através de todo esse sistema que nós explicamos de equilíbrio pélvico, também promove uma alta incidência de condromalácia patelar. E por que acontece isso? Primeiro que eu acho uma sacanagem vocês usarem salto, porque caras como eu, que tem aí aproximadamente 1,70m, 1,72m, quando vocês usam salto, vocês ferram a minha vida, né? Esse é o primeiro problema. Mas o segundo problema, e mais importante, é que a partir do momento que você coloca aquele calço embaixo ali do seu calcanhar, certo? Eleva o calcanhar, automaticamente lá em cima você eleva o quadril e acaba criando aquela anteversão pélvica que nós conversamos aqui no vídeo anterior, aquela hiperlordose lombar, que dá aquela levantada lá atrás dos glúteos. Quando você faz isso, você está criando desequilíbrio pélvico, você está alterando o centro de gravidade do seu corpo, inclusive, colocando ele para frente, cria esse desnível e automaticamente também força o seu joelho lá embaixo a fazer algo, a ter uma movimentação não natural que causa esse desgaste, certo? Então o uso de salto alto, por exemplo, por parte das mulheres e eventualmente de alguns homens também, também pode promover esse problema, certo? Então quando você vai treinar a perna lá, fazer cadeira extensora, cadeira flexora, agachamento, importante você ter uma boa forma também para evitar esse problema de condromalácia patelar. Evitar o problema no caso do agachamento, eu pretendo fazer um vídeo aí no futuro falando um pouco sobre agachamento no Smith e o agachamento livre e até que ponto nós devemos agachar exatamente para evitar esse tipo de problema e também ter atenção para manter o equilíbrio entre as musculaturas para evitar esse desequilíbrio pélvico e esses consequentes problemas tanto na parte superior aí do nosso tronco, na nossa coluna vertebral, quanto na nossa parte inferior com relação aí aos nossos joelhos. E aí você vai dizer, Apolo, mas você falou muito aí sobre o equilíbrio de forças entre a musculatura, que deve ser mantido para manter o equilíbrio pélvico e evitar esses possíveis problemas, mas como eu sei se a minha musculatura está então equilibrada? Bom, é claro que isso não é uma coisa exatamente assim precisa, certo? Mas se você tem o quadril em equilíbrio, automaticamente isso já é um bom indício que você esteja em uma boa condição aí também de equilíbrio muscular. Se você tiver esse problema de anteversão pélvica ou retroversão pélvica constante, causando hiper ou hipolordose, aí talvez pode ser um sinal de que haja um desequilíbrio. Em termos de números, dando um exemplo para vocês, lombar e abdômen a gente não tem exatamente uma referência assim. Porém, em termos de números de carga, vamos dizer, de força, em relação aos músculos anteriores e posteriores da nossa perna, da nossa coxa, nós podemos estabelecer uma relação aí numérica que dá uma margem para a gente ter uma ideia. Então, numa situação normal, a parte anterior da nossa coxa, nosso quadríceps, via de regra, né, que é o músculo aí, a musculatura principal, ela tende a ser mais forte do que a parte posterior, certo? Então os músculos que são responsáveis pela extensão dos joelhos e flexão do quadril são mais fortes do que os músculos que fazem a flexão do joelho e a extensão do quadril. E essa proporção de força se dá aí numa casa entre 50% e 70% de força que os nossos membros posteriores têm em relação aos anteriores. Ou seja, né, se você faz uma cadeira extensora, para cada 10 quilos que você levanta com seu quadríceps, o normal seria que você fazendo uma cadeira flexora, ou seja, pegando a parte posterior da coxa, você consiga então fazer uma força equivalente a uns 5, 7 quilos aproximadamente. Então quando você faz uma extensora com 60 quilos, o normal é você fazer uma flexora perto de uns 30. O meu é um pouco a menos ou um pouco a mais. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Complementamos aí a informação relacionada ao equilíbrio pélvico e as suas consequências da má postura, hipo e hiperlordose e os problemas do nosso joelho, aí, especificamente a condromalácia patelar. E por enquanto estamos apenas com isso. Vocês avaliem o vídeo aqui embaixo, cliquem em gostei ou não gostei, inscrevam-se no canal para receberem os próximos vídeos. Eu tenho uma página no Facebook cujo link está aqui na descrição, vocês podem me acompanhar lá. Sempre que publico vídeos novos também publico lá.
E acho que tá bom já, né? Um beijo na alma de todos vocês e até a próxima.